Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro webinar de 2019 do Embarcados. Hoje nós trazemos aí um assunto bem legal e convidamos o professor Haroldo Amaral para compartilhar com a gente. Então, o assunto aí de eletrônica aplicada para medição de energia. Vai ser bem bacana. Antes de começar, vou deixar aqui um recado para vocês que agora vocês encontram todos os webinars de 2018 e 2017, os webinars gravados, disponíveis no site do Embarcados. Então, www.embarcados.com.br/webinars, você encontra a lista completa de webinars e pode assistir a qualquer momento. Então, é só acessar a página de cada webinar, clicar no play e aproveitar o conteúdo. Lembrando que você, mesmo assistindo o webinar gravado, você pode mandar suas dúvidas para a gente, para o Embarcados, que a gente manda para o apresentador e tenta aí sanar essas dúvidas, beleza? Então é isso aí. E vamos agradecer aí a Mouser Electronics, um distribuidor global aí de componentes que apoia os webinars do Embarcados. Então a gente já tem uma sequência de 12 webinars para esse ano, com apoio da Mouser Electronics, e ela permite aí que a gente leve esse conteúdo aí para vocês, conteúdos de qualidade. Então é isso. Vou deixar agora a palavra aí com o professor Haroldo Amaral. Ele vai apresentar para vocês o conteúdo e espero aí que vocês gostem bastante. Já o primeiro webinar a gente já começou bem pra caramba e a gente vai trazer bastante conteúdo durante esse ano aí para vocês, ok? Então seja bem-vindo, Haroldo. E aí, pessoal, beleza? Queria agradecer aqui a presença de todos que estão assistindo a esse webinar. Agradecer ao Embarcados por estar disponibilizando, esse espaço para a gente estar participando aqui. Agradecer ao Fábio, todo o pessoal do Embarcados. E para começar, eu queria fazer uma pequena introdução minha e como eu acabei entrando nesse mundo da medição de energia, beleza? Então, atualmente eu sou doutorando em engenharia elétrica pela Poli-USP. Antes disso, eu fiz um mestrado também em engenharia elétrica pela Unesp aqui em Bauru. E a minha graduação é em tecnologia em sistemas biomédicos. Pode parecer meio estranha, mas é uma área correlacionada à engenharia elétrica que trata bastante dos equipamentos médicos, E foi justamente aí na graduação que eu comecei a ter meu envolvimento com medição de energia elétrica. Profissionalmente, eu atuo como professor, Sou articulista no portal Embarcados. Tenho vários artigos relacionados ali à eletrônica analógica. E eu gosto sempre de frisar que eu sou um apaixonado por eletrônica, Então eu faço isso porque eu gosto bastante. Então, falando lá do meu primeiro contato, de onde veio o que eu tenho hoje de experiência na área, o primeiro contato foi lá no TG da graduação. Então, o meu TG, ele abordava uma questão de interferência eletromagnética, transitórios e qualidade de energia aplicada à área de equipamentos médicos, e eu queria fazer alguma coisa prática, então eu desenvolvi um conceito que eu chamei de gerenciador de energia, que era um dispositivo, um sisteminha para medir algumas grandezas elétricas da rede. Tensão, corrente, potência aparente, frequência, esse sistema era baseado no microcontrolador 8051, na verdade tinha dois 8051s na placa, quem fazia a conversão do sinal era um ADC externo, porque o 8051 não tem quase nada de periférico, então era um ADC 0801 junto com um multiplexador analógico. E apesar das limitações desse sistema, ele funcionou muito bem. Então, se a gente comparar aqui na imagem, dá para ver que o resultado das medições são muito próximas, comparando o equipamento desenvolvido e um analisador de qualidade. Logo depois, eu acabei, quando eu estava entrando no mestrado, acabou surgindo a ideia de fazer um upgrade no sistema, onde basicamente eu troquei tudo que está nessa placa verde maior, que são os dois microcontroladores e o ADC, eu troquei todo esse sistema por basicamente a plaquinha ali da Launchpad, por um microcontrolador só. E com essa troca, eu aumentei a resolução da medição, tive ganho de desempenho
fui apresentado a possibilidade de debug em hardware, tá? Mas eu utilizava a mesma etapa ali de condicionamento dos sinais. E no mestrado eu desenvolvi a minha dissertação em volta de desenvolver um smart meter. Eu gosto bastante, acho que já deu para perceber, né, de trabalhos práticos, em volta de desenvolver um smart meter e falar sobre eficiência energética. Então, esse smart meter que foi desenvolvido, ele usava como base o MSP430, novamente uma topologia um pouco exótica, com dois MSPs 430, tá? Um deles por causa do conversor analógico digital de 16 bits, o outro por causa da quantidade de memória que ele tinha, tá? Que eu precisava para os algoritmos. Então, eram novos algoritmos ali para fazer as medições, uma nova etapa analógica ali toda reformulada. Eu já tinha acumulado um pouco mais de conhecimento de analógica. Trabalhava com medição não isolada, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Basicamente era para não interferir na forma de onda, tá? E ele tinha uma exatidão ali superior a 1%, que foi bastante interessante, por ter sido algo que eu desenvolvi ali em casa, incluindo as próprias placas, tá? Então aqui sobre a nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da medição, bem brevemente sobre a importância da medição de energia elétrica, tá? Sobre os sensores e transdutores para medição de tensão e corrente. Depois que a gente fez esse pré-condicionamento dos sinais elétricos, a gente parte para um condicionamento mais refinado desses sinais, tá? Que vai deixar o sinal pronto para a próxima etapa, que é a conversão, onde a gente converte o sinal que está no domínio analógico para um sinal no domínio digital. Tá? Depois desse sinal totalmente convertido para digital, tem mais etapa de processamento, que envolve desde a aplicação de filtros digitais até os algoritmos de cálculo de tensão, corrente, potência aparente, potência ativa e tudo mais que for possível. Beleza? Além disso, eu quero abordar alguns componentes específicos para medição de energia e um pouquinho dos desafios envolvidos nessa área. Com relação à importância, eu acho que o que está mais próximo de nós consumidores é a questão da tarifação, tá? Trazendo mais para essa realidade que está escrita embaixo das smart grids, pensando em fontes complementares de energia, energia solar, eólica, a gente tem que pensar tanto através do consumo de energia, o que você consome ali da rede elétrica, como o que você consegue injetar, né, fornecer para a nossa energia elétrica. Então, isso é o que está mais próximo do consumidor. Tá? Dentro desse advento das smart grids ou das redes inteligentes, tá? A medição de energia está envolvida em quase tudo. Então, a gente precisa disso para monitoramento e controle, para avaliação do fluxo de energia dentro da rede, para trabalhar com as fontes complementares em si. A área que eu atuo, que é hoje no doutorado, que é previsão de consumo de energia, também depende disso. Desagregação de cargas, que é uma área bastante interessante, não tão nova, mas bastante interessante, que está em alta, também depende muito da medição de energia. Dentro da indústria, novamente, a gente cai na tarifação, tá? A gente pode também citar a questão do monitoramento e controle. Então, aqui na imagem a gente vê a ideia de um inversorzinho trifásico. Então, você precisa conseguir medir ali o consumo dele, as grandezas, tensão, corrente, para poder fazer o controle desse inversor, tá? Então, isso é muito útil dentro da indústria. E se a gente for pensar em eficiência energética, a gente só consegue obter um comportamento mais eficiente se a gente souber o que a gente está consumindo, tá? Então, a gente precisa medir esse consumo para chegar a um uso mais consciente da energia elétrica. Sobre a medição de energia, eu acho que é uma área muito interessante dentro da instrumentação, tá? Porque ela envolve muita eletrônica analógica, não tem como fugir disso. Ela envolve muita eletrônica de precisão dentro da eletrônica analógica. Vai envolver quase que sempre microcontroladores, tá?
envolve também muito processamento digital. Então é uma área muito rica, a gente acaba tendo que aprender pelo menos um pouco de todas essas áreas para conseguir entender o que está acontecendo. Aqui vai um warning, tá? Cuidado ali em vermelho, bem chamativo. Sejam sempre bem cuidadosos quando vocês forem lidar com tensões mais elevadas, tá? Eu acho legal aqui colocar na brincadeira, respeitem sempre os elétrons, beleza? A gente sabe que dependendo do nível de tensão, um choque que a gente tomar, um curto, pode ser algo bastante danoso, tá? Desde a queima de um equipamento até você colocar a sua vida em risco. Então sempre tomem cuidado com o que forem fazer. E um segundo aviso, segundo cuidado é com o earth ali, com o pino de terra dos nossos equipamentos. Então todos os equipamentos que a gente tem instrumento de bancada tem um terra, o que é mais útil para a gente, praticamente, o osciloscópio tem um terra, e a gente tem que lembrar que esse terra está ligado também no que seria a nossa referência do GND do osciloscópio. Então, se você conectar errado esse pino, você pode queimar o seu osciloscópio, você pode acabar tomando um choque, um tranco, tá? Ou acontecendo alguma coisa mais grave. Então, depois tem aqui esse link para vocês verem um vídeo onde o Dave, do Eve Blog, fala um pouquinho sobre isso. Eu recomendo bastante ver. Isso é para evitar que aconteça isso aqui, ó. Which one was the live wire? Black is ground. Um vídeo bem engraçado, na verdade é um trecho de um vídeo do canal do Electroboom. Também aconselho a todos a seguirem esse canal, um canal muito bom, ele traz bastante conhecimento, tá? Mas mostra o poder de um curto ali, beleza? Então, começando a falar sobre os transdutores de tensão, o primeiro transdutor que a gente vai falar, eu coloquei meio que numa escala dos mais seguros para os menos seguros, é o transformador de potencial, o famoso transformador abaixador, tá? Ele vai funcionar basicamente através daquela relação entre os enrolamentos, entre o primário e o secundário, tá? Então, dependendo da relação de espiras entre um lado e o outro, a gente consegue aumentar ou diminuir a tensão. Geralmente, a tensão mais alta vai no primário e a saída menor, a baixada, vai no secundário, tá? Mas isso não é uma regra. Tudo isso depende apenas de referencial. É um dos métodos bastante utilizados, tá? O que tem de bom nele? Isolamento galvânico. Então, a entrada e saída, os dois lados são totalmente isolados, então você está seguro ali no lado isolado, desde que não aconteça nada com o transformador. É um processo relativamente simples, você só tem dois fios ali e colocar um resistor para funcionar de carga. Pode ser reaproveitado, então é do it yourself, você pode desmontar uma fontinha linear e tirar um transformador para utilizar. Quais são os contras? Funciona apenas em AC, mas é o foco nosso aqui hoje desse webinar. O preço pode não ser convidativo, tá? Basicamente porque você não vai consumir potência desse transformador, é só para você abaixar a tensão. Ele pode distorcer o sinal e também pode induzir um phase shift, ali, um deslocamento de fase. Então, se vocês derem uma olhada aqui, dá para a gente ver essa forma de onda azul, a pessoa mediu diretamente colocando a ponteira do método certo na rede e usando a atenuação, tá? Do outro lado, ele tinha essa forma de onda aqui amarela, é a saída de um transformador convencional isolador, tá? De boa qualidade, mas vejam que ele já induziu tanto um deslocamento de fase aparente, como ele também induziu uma distorção na forma de onda. Então, se você estiver analisando, por exemplo, a taxa de distorção harmônica, você já vai ter um erro bem grande associado por causa do transformador. Tem um outro tipo de transformador que é um pouco menos comum, mas que a gente tem encontrado recentemente na internet, que é o transformador de tensão do tipo corrente, tá? Ele ficou famoso por causa dessa plaquinha azul, tá? O que acontece é que nós temos ali um transformadorzinho, que é
esse carinha que está aqui no esquemático, essa caixinha azul aqui. Ele funciona mais próximo de um transformador de corrente com uma relação de 1 para 1, tá? Então a gente aplica a tensão nesse transformador, só que através de um resistor. Esse resistor vai limitar a corrente. Como a relação é de 1 para 1, a corrente no secundário vai ser igual, tá? E essa corrente é proporcional à tensão que está sendo aplicada, por causa daquele resistor que está ali limitando a corrente. Como é no formato corrente, a maioria dos conversores dependem de tensão, a gente precisa ou de colocar um burden resistor aqui na saída, ou a gente usa um circuito um pouquinho mais completo com um integrador, tá? Então aqui esse circuito, com integrador não, com conversor de corrente e tensão. Esse circuito aqui acaba fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ele converte corrente e tensão e funciona como um filtrinho passa-baixa também, beleza? Então esse circuito, esse componente é bastante interessante, tá? O Pro dele, ele também é um componente isolado, vai prover isolação galvânica, vai manter isolação galvânica ali pra gente, tá? Ele é um componente bastante linear, bastante pequeno, tá? O que tem de contra nele? Ele tem um bandwidth limitado, ele está mais focado ali na frequência da rede, de 50 60 Hz, tem uma banda um pouquinho maior, mas o foco dele não é em bandas muito grandes. E ele também acaba introduzindo um phase shift em função da característica indutiva, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Um outro transdutor que é um pouquinho menos comum, mas que também pode ser útil dependendo da aplicação, é o transdutor de efeito Hall para tensão. Todo mundo conhece mais ou é mais comum para medição de corrente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas também existe para tensão. O que ele tem de bom? Ele continua provendo isolação galvânica, é um componente bastante linear, funciona para AC e DC, tá? E o que tem de contra? O preço dele, às vezes, não é muito amigável. Ele é bastante suscetível a ruído, pelo princípio de funcionamento, e ele é bastante suscetível a campo magnético. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Como que é o funcionamento desse carinha? Então, dentro dessa caixa azul, que é esse quadrado aqui, ele tem basicamente um transformadorzinho, lembra um transformador de corrente aqui também. Vejam que a tensão ela é aplicada aqui novamente com um resistor em série. Ele vai transformar a nossa tensão em corrente, entre aspas, né? Então a corrente que circula aqui é proporcional à tensão que está sendo aplicada. Essa corrente que circula vai induzir um campo. Esse campo é medido pelo nosso elemento aqui de efeito Hall. Esse sisteminha é um sisteminha de malha fechada e o que ele tenta fazer é zerar o campo medido pela pastilha aqui de efeito Hall. Então ele vai gerar uma corrente de tal maneira que ela anule o campo que está sendo formado aqui, zere o campo, tá? Essa corrente aqui sai por um terminal a mais e a gente precisa colocar ali um burden resistor também para fazer a medição no formato de tensão. Então é um componente bastante interessante, mas um pouquinho mais exótico. Chegando no que eu gosto mais aqui para medição de tensão, o nosso famoso divisor resistivo, tá? Ele é um método bastante assim barato, simples, funciona tanto em corrente alternada como contínua, tem um comportamento extremamente linear, tá? Ele vai depender de algumas variáveis que você contorna com o tipo de resistor que você está utilizando. Não interfere no sinal, tá? O único que tem de contra com ele é que é uma medição não isolada, tá? E que é afetado pela temperatura dependendo do resistor que você está usando. Mas a gente pode ver aqui pela imagem que existem alguns tipos de resistores que são até focados em medição de alta tensão e que tem um baixo coeficiente de temperatura, então aqui 5 ppm por grau Celsius, que faz com que a nossa medição não varie tanto em função da temperatura. A gente não sofra drift em função dessa variável. Isso é bastante importante. Um outro
complemento do divisor resistivo é o divisor compensado, tá? O divisor compensado é esse carinha aqui em cima, que tem os resistores e os capacitores. Pela imagem aqui de baixo, acho que fica um pouco mais fácil de entender essa imagem que está mostrando como seria a etapa de entrada de um osciloscópio. Então a gente tem a nossa ponteira aqui marcada como probe. Essa ponteira aqui, ela geralmente tem uma impedância dela ali de um resistor de 9 mega. Em paralelo com ele a gente tem um capacitor ali variável, que seria esse nosso capacitor aqui de cima, tá? Depois disso a gente tem uma capacitância ali do cabo, tem a impedância de entrada do nosso osciloscópio, que geralmente é de 1 mega para fazer uma relação de 10:1, que é a nossa escalinha de 10x, e todo componente acaba tendo uma capacitância de entrada, tá? E essa capacitância aqui de entrada, nesse caso aqui esse capacitorzinho, esse outro aqui que está desenhado em cima, que causa um problema. Por quê? Porque se a gente fizer o cálculo do equivalente desses resistores aqui, do R1 e R2, e calcular a frequência de corte, a gente vai ver que a partir de um certo ponto, o nosso sinal vai começar a ser atenuado em amplitude. E geralmente, quando a gente está fazendo uma medição com uma banda de sinal muito ampla, a gente quer que em toda a banda útil a amplitude seja constante, não sofra atenuação. Então a gente consegue compensar isso com esse segundo capacitor aqui, esse nosso C2, tá? Ele consegue dar o efeito de deixar a nossa banda de sinal mais flat, tá? Ele fica em toda a banda flat. Na prática não é bem assim, porque depois de um certo ponto o circuito começa a sofrer outras influências e acaba tendo atenuação. Aqui está um exemplinho, eu vou colocar uma simulaçãozinha. Então aqui tem uma simulação aqui no Multisim. Então se a gente olhar aqui em sinal em verde aqui, que é o sinal aqui do gerador senoidal, a gente vê que ele tem amplitude unitária aqui em toda a banda, beleza? Porque é direto na fonte do sinal. Em azul escuro, ou melhor, em azul claro, a gente tem aqui o divisor sem a compensação. Notem que depois de um certo ponto, que se a gente calcular aqui a frequência de corte, onde está próximo de 707 aqui, é onde é o ponto de menos 3 dB. Tá? Ele começa a atenuar e vai caindo cada vez mais. Quando a gente introduz o capacitor de compensação, que é essa saída aqui em azul, a gente vê que a gente fica com o sinal constante em praticamente toda a banda. Tá? Então isso é muito útil dependendo da aplicação. Beleza? Então, geralmente, osciloscópio, multímetro usam bastante essa técnica de medição. E por último aqui, um transdutor que é um pouquinho mais tradicional para medição em DC, mas que também pode ser utilizado em AC com ressalvas, é o isolador óptico. Tá? Então, ele é bastante comum em fonte chaveada para a gente conseguir fechar o controle do lado isolado com o lado não isolado, né, para manter a tensão da saída no valor pré-definido. O que tem de bom nesse método? É um método relativamente barato e simples, tá? Funciona tanto para AC como DC, é do it yourself, então você consegue adaptar ali o uso dele. E o que tem de contra? É um método que não é muito linear se você não levar em consideração o comportamento do diodo interno, tá? Então, principalmente em malha aberta, ele é um processo que tende a ser não linear, tá? Aqui está um exemplinho que eu fiz uma simulação. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra um sinal. Eu montei um circuito com dois isoladores, um para pegar o semiciclo positivo e um para pegar o negativo. E com a tensão da rede, 127 RMS, né, quase 180 de pico, vejam que os dois sinais ficam bem sobrepostos. É praticamente o sinal original. Só que se a gente pegar esse mesmo sinal, esse mesmo circuito e aplicar uma tensão menor de 5 volts, a gente começa a ver uma distorção de cruzamento, que a gente já sabe que é a queda de tensão em cima do nosso fotodiodo interno. Tá? Então a gente tem que levar isso em consideração para poder utilizar esse método.
Um outro transdutor bastante interessante para corrente, agora entrando na área de corrente, o mais comum, tá? É o transformador de corrente. É um transformador, vai depender novamente da relação de espiras, né, entre primário e secundário. Existem ali diversos modelos, vocês podem ver aqui pela foto, eu coloquei só dois, mas existem diversos modelos ali, desde garras até modelos fixos. Ele é interessante porque ele permite alteração do range de medição. Então, se vocês olharem ali embaixo, a gente vê que quando você aumenta, em vez você passa a ver uma vez o fio dentro do transformador, ele tem uma medida, e conforme você vai dando mais voltas, você vai alterando essa relação, tá? Você consegue diminuir um pouco ela. Pode acontecer daí de você ter problema com a questão de saturação, mas é um método aplicável, dependendo do caso, pode ajudar bastante, tá? O que tem de pró desse método do transformador de corrente? Ele provê o isolamento galvânico, então essa saída, né, do secundário do nosso transformador ali, ela é isolada. Ela é muito utilizada para medição de grandes correntes, então quando você vai numa indústria ou você vê alguma medição no poste, alguma coisa assim, geralmente ela está utilizando um transformador de corrente mais parrudo. E o que tem de contra? Funciona só para AC, necessita de um burn-in, então novamente, como a nossa saída é no formato de corrente, geralmente aqui atenuada N vezes, a gente precisa transformar essa corrente em tensão. Então tem uma corrente circulando aqui e a gente precisa transformar em tensão. E como que a gente faz isso? A gente coloca um resistor em série, tá? O resistor de burn-in. Então a gente precisa desse resistor, precisa calcular ele, precisa levar em consideração a dissipação de potência, tá? Para fazer tudo certinho. E geralmente é um procedimento que tem um alto custo. Geralmente esses transformadores têm um custo um pouco mais elevado, tá? Além do transformador de corrente, eu não coloquei na apresentação, mas a gente tem também a bobina de Rogowski, tá? Ela é uma bobina um pouquinho diferente, o método de enrolar. Ela não usa núcleo com material ferromagnético, é uma bobina com núcleo de ar, geralmente. Qual que é o lado bom disso? É um material que praticamente não vai saturar, então é uma bobina que você dificilmente vai conseguir levar ela à saturação e distorcer o seu sinal. Por outro lado, ela é um pouco mais complicada de ser confeccionada e a forma que ela é enrolada faz com que na saída você tenha uma tensão, tá? Ela gera uma tensão que é proporcional à taxa de variação de corrente. Então, você tem uma tensão que é diretamente proporcional a uma derivada de corrente ali no fio que você está medindo com a bobina de Rogowski. E isso já nos leva a crer que a gente vai precisar de, na saída dele, um circuitinho ali de um integrador para a gente conseguir transformar essa forma de onda, ter a forma de onda da corrente, tá? Geralmente são componentes bem mais caros, tá? Instrumentos bem mais caros e um pouco mais difíceis da gente ter o acesso. Chegamos aqui no nosso transdutor aqui de efeito Hall, agora para corrente. Eu creio que quase todo mundo já deve ter visto esse carinha aqui nessa plaquinha. É um ACS 712, acho que é o mais comum. Ele funciona também por efeito Hall. O que tem de bom nesse carinha? Isolação galvânica, funciona tanto para AC como DC, é simples de utilizar, bastante linear, tá? Contra, preço dele talvez não seja convidativo, é um método invasivo, então você precisa cortar o fio, interromper o fio e colocar ele no meio, né? Como parte do fluxo de corrente. Até é difícil meio de acreditar que esse SOIC aqui, esse SOIP, aguenta passar às vezes 20 amperes por dentro dele, ele aguenta bem. Ele tem probleminha também com ruído de fundo e sensível a campo, eu já vou mostrar isso, tá? Aqui no diagrama, a gente vê que a gente aplica a corrente aqui, essa corrente circula por dentro dele, que é essa corrente que está circulando aqui, ela passa aqui perpendicular à nossa pastilha de efeito Hall. Esse sinal, a diferença de potencial gerada nele é amplificada, tá? Passa por um condicionamento e na saída a gente tem uma tensão que é proporcional à corrente, beleza? Para quem tiver curiosidade, a pastilha de
de efeito Hall é uma pastilhinha onde a gente força a circulação de uma corrente, tá? Geralmente ela é feita de um material semicondutor. A gente força a circulação de corrente. Em condições normais, os elétrons vão fluindo normalmente por ela, e a gente não tem uma diferença de potencial entre os dois lados. Quando a gente coloca um campo magnético aqui em ação, o que acontece é que esses elétrons vão tender a ser levados para um lado e as lacunas vão tender a ser levadas para o outro, tá? Com isso a gente gera uma diferença de potencial entre os dois lados, e essa diferença de potencial é que é medida e amplificada, beleza? Tem alguns vídeos bem interessantes na internet tratando sobre isso. Queria mostrar agora uma simulaçãozinha disso acontecendo, tá? Então aqui eu estou com o Waveforms, estou usando uma interface MyDAC aqui para pegar o sinal, com um ACS 712, e está ligado aqui o meu notebook, com essa forma de onda maravilhosa. E para mostrar o efeito do campo externo, eu peguei um alto-falante grandinho e vou pôr perto dele. Notem o seguinte, quando eu aproximo o ímã do alto-falante, eu acabo induzindo um offset DC, tá? Em teoria, você consegue eliminar isso num algoritmo, por exemplo, no passa alta, você elimina isso e ele não traz um impacto tão grande na sua medição. Qual que é o grande problema de você fazer isso com o nosso transdutor? Se você aplicar um campo muito grande, você satura a saída dele, tá? Então, se você vai utilizar um tipo de sensor desse na sua aplicação, você tem que levar isso em consideração, ou blindando o circuito, ou se for um medidor, por exemplo, para tarifação, você tem que colocar alguma coisa que faça uma medição externa se tem algum campo anômalo e indique isso como uma possibilidade de fraude, tá? Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração. Chegando aqui agora no método que eu mais gosto aqui para medição de corrente, que é o nosso resistor shunt. Acho que deu para perceber que eu gosto dos métodos mais simples, mas ao mesmo tempo mais perigosos, tá? Então, o resistor shunt é baseado na nossa querida lei de Ohm, tá? Então, a gente sabe que a tensão que surge nos terminais do nosso resistor, elas depende basicamente do valor do nosso resistor e da corrente, ou seja, essa tensão é proporcional à corrente, considerando que o nosso resistor é fixo. E a gente usa isso a nosso favor, tá? Para transformar corrente em uma tensão mensurável, tá? Geralmente, esse método é aplicado no modo low side. O que é o modo low side? É quando o resistor está depois da carga. Então, você tem a fonte de alimentação conectada na carga, a carga conectada no resistor, em série com o resistor, e o resistor fechando o circuito no nosso neutro, tá? É como se o resistor estivesse entre o neutro e a nossa carga. Isso principalmente por causa da tensão de modo comum que pode surgir se você colocar em high side. Então, geralmente isso vai para circuitos não isolados, tá? A ideia é muito parecida quando a gente tem dentro do multímetro aquela medição de 4 fios, onde a gente consegue isolar a resistência da ponteira de prova. Então, como que funciona essa medição? A gente força a circulação de uma corrente conhecida, e a partir dessa corrente que está circulando, ela circula através do resistor e a gente mede com um outro instrumento, entre aspas, qual que é a tensão que surgiu ali, tá? Como não tem corrente circulando nesses branches aqui do circuito, então a gente consegue uma medição bastante precisa, tá? E essa é a ideia da nossa medição. Os prós: funciona para AC, para DC, é um método muito simples, tá? Não interfere no sinal, é extremamente linear, novamente depende só do nosso resistor, tá? Contra: é um sistema sem isolação,
então é perigoso, tá? É um sistema invasivo, você vai ter que novamente interromper o circuito para colocar ele. E uma coisa que às vezes o pessoal esquece é a questão da dissipação térmica, tá? Geralmente a gente usa resistores com uma resistência muito baixa e que vai gerar uma tensão muito pequena, o que pode dificultar um pouco na medição. Então vejam, por exemplo, aqui, ó, esse resistor shunt aqui gigantesco, provavelmente usado em alguma indústria, em 2.500 amperes ele tem só 60 milivolts. Tá? É uma tensão pequena e que a gente vai ter que condicionar esse sinal. Mas por quê? Se a gente aumentar a resistência desse nosso resistor, vai aumentar também a potência dissipada. Se a gente lembrar lá, a potência é RI ao quadrado, né? Então, quando aumenta a resistência, a corrente, a potência aumenta com o quadrado da corrente. Então, a gente teria resistores que dissipariam muita potência. A gente quer que dissipe o mínimo possível. Beleza? Então veja aqui que tem vários tipos, vários tamanhos, desde SMD até modelos maiores. Eu achei bastante legal colocar essa imagem aqui de um multímetro internamente, um exemplinho prático, tá? Onde a gente consegue ver o nosso resistor shunt. Então, pelo menos o resistor shunt de alta corrente, a gente consegue ver aqui, esse pedaço aqui de arame, é o nosso resistor. Vai ter também um resistor, provavelmente um SMD para escalas de baixa corrente, tá? Divisor resistivo a gente não vê ele completamente, mas a gente vê uma parte dele aqui, que é esse resistor cerâmico de alta tensão, tá? Específico para esse tipo de aplicação. E provavelmente fechando o divisor resistivo, a gente tem esse array aqui de resistores trimados, tá? A gente tem também as etapas de proteção. Então, para a etapa de corrente, a gente tem aqui basicamente os fusíveis aqui de alta capacidade de ruptura, essa ponte de diodo para proteção contra a sobretensão que surja no resistor. Para a etapa de tensão, a gente tem aqui geralmente um PTC, um resistor de potência, os varistores, às vezes tem um spark gap também, tá? Um centelhador a gás, e a etapa de condicionamento que está implícita aí. Beleza? Então, depois que a gente fez tudo isso, a gente pegou o nosso sinal de tensão, atenuou, pegou lá então os nossos, sei lá, 127 RMS, tá 180 de pico ali, deu uma margenzinha para ele, de pico a pico a gente tem que levar em consideração, atenuou esse sinal. A gente pegou o nosso sinal de corrente, passou por um resistor e transformou ele numa tensão. A gente vai precisar começar a fazer os condicionamentos dele. E geralmente um dos primeiros condicionamentos que a gente faz é geralmente amplificar de novo esse sinal, às vezes adicionar um nível de offset DC, tá? E filtrar esse sinal. Geralmente a gente faz tudo isso com esse carinha aqui, com o amplificador operacional, tá? Já que a gente consegue casar a impedância, já que ele tem uma impedância muito alta de entrada, tá? Por que geralmente a gente amplifica esse sinal e não deixa, por exemplo, aquele tensãozinha pequena lá do resistor shunt? Se a gente deixar uma tensão muito pequena, como essa que está mostrada aqui, ela vai ocupar só um pequeno espaço da nossa margem dinâmica do nosso conversor analógico digital. Ou seja, você vai ter muito ruído incidindo sobre o seu máximo sinal. A sua relação sinal-ruído vai ser péssima, tá? Para medição. Sempre a gente tenta trabalhar com o sinal muito próximo do limite do nosso conversor. Então a gente pega aquele sinalzinho e amplifica ele para ele ficar ocupando aqui quase que toda a margem do nosso conversor. Beleza? Falando sobre amplificador operacional, eu tenho uma série minha lá no Embarcados. Eu convido vocês a darem uma olhada, tá? Eu falo sobre os principais arranjos, análise deles, sobre o amplificador de instrumentação, a utilização de fontes simples, que é um assunto que às vezes não é abordado, tá? Não é tão abordado, até na graduação, quando a gente estuda isso, tá? E alguns outros assuntos. Falando em fonte simples é um problema comum quando a gente está falando de sistemas embarcados. Então, geralmente a gente tem lá uma fonte com 5 volts e a gente precisa condicionar um sinal que ele é bipolar, tá? Ele tem positivo e negativo.
E se a gente alimentar um amplificador operacional só com uma fonte simples, sem ser uma fonte simétrica, por exemplo, mais ou menos 5, mais ou menos 10, esse amplificador não vai ter a capacidade de reproduzir o semiciclo negativo, tá? Ou seja, a gente pega o nosso sinal de tensão lá da rede, a nossa senoide, e esse sinal está excursionando aqui em volta do zero da rede. O que ia acontecer? Se a gente tentasse aplicar isso aqui direto na entrada do conversor analógico, essa parte aqui simplesmente ia ficar saturada no zero. E não é isso que a gente quer que aconteça, tá? A gente quer também medir esse sinal. O que a gente faz? A gente soma um sinal DC. Na verdade, essa senoide nossa vai excursionar sobre esse nosso novo sinal DC, que a gente geralmente chama ele de virtual ground, ou um terra virtual. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, ela é do projeto Open Energy, tá? Que eu vou comentar sobre uma biblioteca deles. E essa aqui é o circuito que eles indicam para condicionamento básico de corrente. Então, a gente tem o nosso TCzinho aqui, corrente no primário, corrente induzida no secundário, tá? Essa corrente está sendo aplicada num burden, que vai ter uma característica semelhante a essa daqui, bipolar, tá? Só que a gente precisa que seja um sinal monopolar, todo positivo. Então, o que a gente faz? A gente pega esse sinal aqui e associa o que teria o nosso terra aqui com um ponto que geralmente é o VCC sobre 2. Olha aqui, um divisor resistivo, tá? Então, esse ponto aqui é VCC sobre 2 e a nossa senoide excursiona sobre esse carinha aqui, tá? E isso a gente pode aplicar diretamente daí no conversor analógico digital. Beleza? Um outro ponto importante, tá? Medição diferencial, ela faz diferença? A gente tem que usar? Sim, tá? Na maioria dos casos, sim. Pelo menos para medição de corrente, se a gente estiver utilizando o resistor shunt, tá? Quais os benefícios da medição diferencial? A gente consegue uma alta atenuação de ruído de modo comum, tá? Então, imagina que o ruído ambiente, geralmente ele vai estar sendo captado ali, induzido em todos os pontos do circuito, e ele sendo induzido com fase e magnitude semelhante nas duas entradas, a gente consegue que esse sinal seja atenuado, tá? Bastante atenuado. Além disso, a gente consegue amplificar exatamente a diferença de potencial entre dois nós do circuito, que é o que a gente quer, tá? Isso tem um peso muito grande quando a gente vai falar de medição de corrente com resistor shunt, tá? Por quê? Porque esse tipo de medição remove o efeito da resistência de trilha. Olha essa simulaçãozinha aqui. Então, para simular aqui uma carga, eu troquei a carga por uma fonte de corrente constante, tá? Então, a gente tem a nossa fonte aqui de corrente constante, injetando 1 ampere. O nosso resistor shunt é de 1 ohm, então a gente sabe que 1 ampere vezes 1 ohm vai ter 1 volt em cima dele, tá? Só que da parte que conecta aqui o nosso resistor até o terra, a trilha tem uma resistência também. E essa resistência que eu coloquei como 10 miliohms, tá? Um valor relativamente baixo, tá? Só para a gente ver o impacto disso. E eu apliquei num amplificador operacional com ganho 5. Então a gente esperaria 5 volts na saída. Mas olha, a gente tem 5,0499, praticamente 5,05. É quase que 1% de erro por causa, basicamente, da resistência da nossa trilha, tá? E a gente não quer que aconteça isso. Agora, imagine o caso onde o resistor seu tem 10 miliohms, o impacto da resistência da trilha, tá? Como que a gente elimina esse problema? Utilizando a medição diferencial. Notem que aqui ela é um amplificador não inversor, com uma entrada só single-ended, e agora a gente passou aqui para um amplificador diferencial com duas entradas, a nossa entrada diferencial. Então, o mesmo circuito, só mudou isso. A gente está medindo aqui o nosso 1 volt diferencial no resistor, multiplicado por 5 aqui do nosso ganho do amplificador, a gente tem praticamente 5 volts na saída, tá? Então, vejo que o erro aqui está muito menor agora. Agora, esse erro se dá por uma outra característica do amplificador operacional. Beleza? Então,
vai utilizar resistor shunt ou precisa desconsiderar alguma outra tensão no circuito, precisa reduzir ruído de modo comum, tensão de modo comum, use medição diferencial. Um outro ponto interessante, a gente consegue garantir isolação e segurança utilizando o resistor shunt ou divisor resistivo? Consegue, tá? Tem algumas técnicas ou alguns componentes para isso. Basicamente é o que a gente chama geralmente de amplificador de isolação, tá? Os isolation amplifiers. Existem diversas tecnologias, tá? Baseadas em optoacoplador, barreira capacitiva, transformador na própria pastilha de silício, tá? E geralmente essas técnicas utilizam modulação e demodulação do sinal, mas isso não é uma regra, tá? Então, aqui tem uns exemplinhos. Então, esse primeiro carinha aqui da esquerda é um MC1100 da Texas. A gente consegue ver aqui os capacitorzinhos conectando o lado isolado com o lado do que estaria no seu circuito, tá? Então, entrada e saída. Como que ele funciona? Ele tem um modulador sigma delta. Esse modulador sigma delta vai produzir uma saída de pulsos aqui digitais, uns e zeros. Esses 1 e 0 conseguem atravessar, entre aspas, né, a nossa barreira capacitiva, e eles são pegos pelo outro lado e aplicados em um demodulador e um filtro, tá, para restituir o nosso sinal. Então, é um componente bastante interessante para a gente utilizar. A saída dele é diferencial também, isso aqui pode ser bem interessante, dependendo da aplicação. Tem os modelos que usam optoacoplador, alguns modelos que já são circuito completo, tá? Então ele já tem um feedback interno para manter a linearidade. Então você tem aqui a entrada diferencial desse circuito, a alimentação, lembrando que sempre as alimentações são isoladas, tá? A gente pode ver aqui a alimentação do lado 1 e do lado 2. Se você conectar as duas juntas, você perdeu a isolação. Basicamente jogou o componente no lixo. Esse componente aqui vai produzir um pulso luminoso, tá? Que tem relação com a tensão que está sendo aplicada ali. E o outro lado vai transformar esse pulso luminoso novamente em tensão, tá? Que é isolada dos dois lados. Geralmente, esses componentes aqui são bastante caros. A gente pode fazer uma abordagem um pouco do it yourself, que não quer dizer que vai ser muito barata, porque a gente precisa de um isolador óptico especial, que ele tem 2 elementos receptores que são muito bem casados, tá? Tem a mesma resposta. Qual que é a utilidade disso? A gente tem que montar um circuitinho de malha fechada nesse lado aqui de entrada para a gente medir qual que está sendo a resposta na saída, tá? Então a ideia é que você tenha uma resposta linear. E nesse lado aqui a gente vai ter a mesma resposta, porque os elementos são iguais, tá? Depois só basta você recondicionar esse sinal. E o último tipo aqui, usando transformador. Então, se a gente der uma olhada aqui, esse carinha aqui da Analog Devices, ele tem transformadores isolando os dois lados, tá? Então, novamente, geralmente o sinal é modulado por alguma técnica de modulação, sigma delta ou outro tipo. Esse sinal modulado é aplicado no transformador, do outro lado ele é demodulado e aplicado no filtro para restituir a forma de onda, tá? Um componente bastante interessante. Eu até coloquei a foto aqui, e essa foto aqui embaixo ela mostra, não é o mesmo componente, tá? Mas mostra o transformador na pastilha de silício, tá? Então nota aqui as espiras aqui e os transformadorzinhos para transmitir tanto a energia como a energia de alimentação, como os dados, tá? De TX e RX que possam ser necessários. Então isso é bem interessante. Em escala de isolação, se eu não me engano, o que tem a maior isolação é o de transformador, depois isolador óptico e por último barreira capacitiva. Mas isso é bom dar uma confirmada. Aí que vem o problema. Quando a gente usa esse tipo de componente, já que eu falei que a gente não pode usar a mesma alimentação para não quebrar a isolação, como que a gente vai fazer para alimentar o lado isolado, o lado quente, tá? A gente pode utilizar um DC interno do próprio componente, se ele tiver, então ele próprio já se alimenta. A gente pode utilizar um DC isolado externo, tá? Isso pode ser feito através de, por exemplo, utilizar um driver para transformador
e a partir do sinal DC a gente consegue gerar outro DC isolado. A gente pode comprar um componente que já tem tudo isso pronto. Então você tem uma entrada com um X tensão e do outro lado você já tem uma tensão que pode ser estabilizada ou não, tá? Mas é isolada. Ou você pode utilizar uma fonte totalmente separada, um transformadorzinho separado para fazer essas fontes, ou utilizar uma fonte capacitiva. Então imagina que você pega lá direto da sua rede, monta uma fonte capacitiva lá com um capacitorzinho, insere com outro circuito que vai fazer a retificação e a filtragem dele. E como esse circuito aqui só está conectado com o lado quente, não tem grandes problemas, tá? Então é uma abordagem que é muito utilizada, inclusive para alimentar muitos medidores de energia. Com relação à filtragem analógica do sinal, eu vou falar aqui um pouquinho genérico, porque isso aqui daria basicamente um webinar separado só falando sobre filtragem, tá? Depende muito da topologia do conversor analógico digital que você está utilizando, tá? Acontece muito às vezes a gente está estudando, a gente aprende e a gente monta um filtro ativo, muito interessante, mas às vezes a topologia não precisa daquilo, tá? Isso aconteceu comigo no meu mestrado e eu fui descobrir isso depois, então vivendo e aprendendo, tá? Então depende também da necessidade da sua aplicação. Em alguns casos você vai precisar só de filtros passivos, em outros casos você vai focar em filtros ativos e na maioria dos casos a gente usa os dois, tá? Filtro misto, tanto passivo como filtro ativo. E eu deixei aqui embaixo 2 links para vocês consultarem, que são ferramentas para facilitar o projeto e a verificação, né, o teste de filtros ativos, tá? Já que fazer projeto de filtro ativo de altas ordens não é algo trivial. Então essas ferramentas ajudam bastante, tá? Uma ferramenta da Analog e uma ferramenta da Texas que está em atualização, provavelmente mais para frente eu tenha que atualizar esse link. E agora aqui, chegando num medidor, eu queria dar um exemplo de como que é um medidor. Eu peguei e me baseei aqui nesse TI Design da Texas, que é de um medidor monofásico, tá? Mas para medidor bifásico, trifásico, não muda muito a engenharia que você faz para montar o medidor, tá? O que muda é que você precisa de mais canais e mais elementos sensores transdutores. Então aqui está um geral do nosso medidor aqui, onde ele usa um MSP430 como central dele, como processador e como conversor. O circuitinho aqui monofásico, então nós temos aqui a nossa fase, um transformador de corrente para medir a corrente de fase, nossa carguinha, que seria a nossa casa, pensando aqui, e depois nós temos que ter um resistor, tá? Esse resistor, ele dá uma segunda medida de corrente. Daí deve vir, por que eu vou medir uma segunda corrente se num circuito monofásico, teoricamente, a corrente dos dois lados é igual, tá? Essa segunda corrente é medida como um método que a gente chama de anti-tampering ou antifraude. Então, em teoria, numa condição normal, você tem a mesma corrente fluindo por fase e neutro, tá? Se você tiver alguma fuga de corrente na sua instalação, vai acontecer uma diferença entre essas duas correntes e o medidor consegue identificar isso, tá? Isso pode acontecer desde um defeito, por exemplo, uma fuga de corrente na máquina de lavar e está tendo corrente para o terra, tá? Como também é um dos métodos utilizados para o pessoal fazer o famoso gato, tá? Então o medidor identifica isso e ele começa a marcar que tem um problema com a medição, tá? Como que funciona aqui a alimentação desse medidor? Notem aqui que basicamente é uma fonte capacitiva, tá? Essa fonte capacitiva está gerando uma tensãozinha aqui não regulada e depois disso, geralmente com uma tensão maior também, tá? E depois ela está sendo aplicada aqui num regulador chaveado ali, num DC-DC step down,
para gerar a nossa tensão de alimentação do circuito. Tá? Então, é um projetinho bem interessante e bastante eficiente energeticamente. Etapa aqui de condicionamento da tensão. Tá? A gente consegue ver tanto a etapa de proteção, o divisor resistivo e o filtro passivo. Tá? Eu vou começar aqui pela proteção. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem marcado aqui como R6, esse carinha é um varistor. Tá? Dá para ver aqui pelo símbolo dele. Ele está ligado entre a fase e o neutro. Então, qualquer surto, uma sobretensão muito alta, esse varistor vai diminuir a resistência e vai forçar como se fosse um curto entre fase e neutro, desviando a energia, tá? Para proteger o resto do circuito. Vocês vão ver que esse componente não aparece no restante porque ele é comum e ele acaba protegendo todo o circuito, beleza? Depois disso a gente geralmente tem uma etapa de filtragem aqui de modo comum com alguns indutores colocados. Depois disso nós temos aqui a nossa etapa de divisor resistivo. Notem que são 3 resistores aqui em série, com um outro resistorzinho que também está em série para o terra, só que com valor menor. Tá? Então a gente tem basicamente 990K e o resistor que está pegando a tensão tem 3K. Então vai ser muito atenuado. Por que 3 resistores? Para evitar de você ter que usar um resistor específico muito grande, muito valor, e ao mesmo tempo você aumenta a distância entre os terminais. Tá? Os 3 em série, espaçados, têm uma distância entre um terminal e outro muito maior. Agora, se eu não me engano, isso tem relação na placa com o clearance da placa. Se eu não me engano, é isso. Tá? Depois disso, a gente tem o nosso filtro passivo. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uns resistorzinhos e uns capacitores aqui de modo comum e de modo diferencial, tá? Formando o nosso filtro passivo. Então, esse é um dos métodos mais tradicionais, tá? Geralmente gira tudo em cima dessa topologia. Para medição de corrente, tá? Aqui nesse caso baseado em um TC. Pode parecer um circuito um pouco mais complexo, mas é bem semelhante ao outro, tá? Então a gente tem, eu vou me basear nesse circuito de baixo aqui, que ele é um pouquinho mais simples. Então a gente tem aqui a entrada do nosso transformador de corrente, tem uns resistores, uns diodos aqui ligado reversamente como componente de proteção. Então se passar de 0,7, eles vão clampar o sinal, tá? Protegendo a etapa seguinte. A gente tem aqui geralmente um TVS ou algum outro elemento também para proteger contra surtos que possam acontecer, transitórios rápidos. Filtro de modo comum, com os indutores ali em série. O nosso resistor de Burden, para transformar nossa corrente em tensão. Tá? E depois disso a gente tem também aqui o nosso filtro comum e o nosso filtro diferencial passivo. Tá? Tudo para tentar simplificar ao máximo o projeto do nosso medidor. E vejam que ele está referenciado aqui com o terra analógico do nosso circuito, que geralmente está conectado também no neutro da nossa instalação, tá? Pensando num medidor que não é isolado. Bom, depois que a gente viu tudo isso, então a gente passou tem a fonte de alimentação do nosso circuito, conseguiu abaixar a tensão e precondicionar, ou condicionar ela, a nossa tensão, condicionar a corrente também. A gente vai passar para a etapa de conversão do nosso sinal. Então, o nosso sinal ali é um sinal analógico e ele tem que passar para o domínio do digital. Tá? Então, lembrando que o sinal analógico ele está no domínio contínuo, tá? Onde a amplitude, teoricamente, é infinita, tem infinitos pontos, e no tempo também tem infinitos pontos. E a gente quer converter isso para o domínio digital, que é um domínio discreto, tanto no tempo como na amplitude. A gente faz isso através do processo de amostragem do sinal. Tá? Então, se a gente olhar aqui a nossa senoide aqui desenhada, a gente vai ver que em azul o nosso sinal analógico, contínuo no tempo, e depois essas bolinhas, tá? Parecem aqui uns pirulitos desenhados, é os pontos onde a gente faz a discretização dela, tá? No tempo e na amplitude,
beleza? Então, essa é a informação que a gente tem, esses pontos são as informações que a gente tem depois de convertido para digital. Essa amostragem do nosso sinal depende da frequência do nosso sinal, que tem relação com o critério de Nyquist-Shannon, tá? Então, a frequência do nosso sinal máximo tem que ser, no máximo, a metade da frequência de amostragem, ou a frequência de amostragem tem que ser o dobro da frequência máxima, da banda máxima do nosso sinal, tá? E dentro disso, a gente usa muito filtro anti-alias, tá? Para evitar esse problema do alias e depois das componentes ali espectrais falsas que ele acaba gerando. Então aqui tem um desenho simbolizando aqui a nossa senoide em vermelho, em preto como seria o sinal digitalizado e em verde o erro de quantização, tá? Que é algo que a gente precisa também levar em consideração. Quais os tipos mais comuns de conversor analógico digital, em específico, dentro da medição de energia, tá? Os dois mais comuns são do tipo SAR e o Sigma Delta, tá? Começando aqui pelo SAR, ele é o modelo mais comum nos componentes de uso geral, tá? Então, quando a gente pega um microcontrolador, tá? Por exemplo, o Atmega 328P do famoso Arduino Uno, ele tem um conversor analógico digital que é do tipo SAR, de sucessivas aproximações, tá? É um dos tipos de conversor que propicia uma boa frequência de amostragem, tá? Comparado com o Sigma Delta, uma maior frequência de amostragem do sinal, tá? Ou se a gente pensar, uma maior frequência de informação que sai desse conversor. E ele tem essa característica aqui. A entrada dele é um sample and hold. Dá para a gente imaginar ele como um capacitor que está armazenando a tensão que está sendo medida para que ela não fique variando enquanto ocorre o processo de conversão. Um comparador e depois o SAR, que é o elemento que vai comparando, vai fazendo contagens, entre aspas, e vai pegando essa contagem, colocando num DAC e fazendo a comparação, tá? Até que a nossa conversão toda é feita. Um outro tipo bastante comum, e é o mais utilizado por causa da resolução, é o do tipo Sigma Delta, tá? Ele é muito comum em aplicação de precisão. A gente tem conversores aí hoje em dia muito comum, conversores de 16, apesar que a gente tem SAR de 16 bits, a gente já tem até SAR de 24 bits, mas ele é muito comum porque a gente tem resoluções de 24 até incríveis 32 bits de resolução, tá? Então, é o do tipo mais tradicional para medição de energia, tá? E é esse carinha aqui, exemplificado aqui. Ele é mais barato de ser produzido porque ele não tem muita etapa analógica, tá? Ele funciona muito, entre aspas, mais digitalmente dentro dele. Então, ele tem uma entrada aqui com um amplificadorzinho diferencial. Esse sinal passa por um integrador, por um comparador, que está comparando com zero. A saída desse comparador serve como entrada de um DAC que realimenta o circuito naquele amplificador diferencial lá do começo. O que vai acontecer? Esse Sigma Delta gera um trem de pulsos muito grande, numa frequência muito alta, geralmente na casa de megahertz, tá? De 1 e 0. É o que geralmente o pessoal chama de modulação por densidade de pulso. Então você vai ter um monte de pulsos 1 e 0, tá? E a relação a quantidade de pulsos 1 em relação aos pulsos zeros diz para você o nível de tensão que você tinha na entrada, tá? Então, por exemplo, se você tiver um total de 100 pulsos e 10 desses pulsos forem positivos, você pode inferir que você tem 10% da tensão de referência na entrada. Beleza? A grosso modo, bem simplicitamente, é esse o funcionamento. Ele passa geralmente por um filtro interno, geralmente é um filtro Sync 3, tá? Para diminuir a banda de frequência do sinal, e depois ele passa por um processo de downsampling para gerar uma saída útil para a gente. Bom, um ponto que
às vezes é desconhecido, principalmente para quem não é dessa área, a questão do simultâneo sampling, tá? Então, quando a gente pega um conversor tradicional, como o que tem na maioria dos microcontroladores, ou quando você pega um conversor externo, que tem N entradas mais um único conversor analógico, tá? O que acontece? Você tem N entradas, um único conversor analógico, e essas entradas são multiplexadas, então temporalmente é impossível você converter todas as entradas ao mesmo tempo. Tá? Vai existir um deslocamento ali temporal entre a conversão de um sinal e outro. Então imagine que nós temos duas senoides, imagina que uma senoide é a tensão e outra senoide a corrente, e a cada linha aqui da nossa gratícula, a gente está chaveando entre mede um canal, mede o outro. Mede um canal, mede o outro. Vejam que, idealmente, a gente precisaria que os dois estivessem alinhados, mas eles vão estar defasados no tempo, tá? Então, se você utilizar um conversor analógico digital que usa esse tipo de multiplexação, você tem que levar isso em consideração e tentar corrigir isso depois por processamento digital, o que não é muito trivial, tá? O que é mais comum? A gente tem os conversores analógicos digitais focados para a medição de energia. Eles têm múltiplos conversores analógico digital, tá? Então, se é para medir um sistema monofásico, ele vai ter 2 ou 3 conversores analógico digital que trabalham independente entre si, e geralmente a gente coloca eles para serem disparados ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem uma conversão sincronizada deles. E como a gente tem aquele probleminha do deslocamento de fase, tá induzido, a gente pode ter aquele probleminha de deslocamento de fase, induzido pelo comportamento do nosso TC ou pelo comportamento do nosso TP, ou seja qual método a gente estiver utilizando, eles geralmente têm uma característica muito interessante, que é o controle de defasagem. Tá? Então você consegue gerar um atraso de medição, de disparo entre um canal e outro, que é sempre controlado, tá? Que você define. Dessa forma, você consegue, através desse controle de defasagem, compensar a defasagem gerada pelo seu circuito. Tá? Então, isso é bastante interessante, bastante útil. No final, a gente tem essa característica aqui, ó, medição das duas senoides alinhadas temporalmente. Beleza? Existe um outro tipo que eu não coloquei aqui, ou eu acho que eu coloquei, não coloquei, que é quando o conversor tem um único elemento conversor mesmo, uma única máquina interna que faz a conversão, mas para cada canal antes do multiplexador ele tem um sample and hold, tá? Então, apesar de temporalmente você não converter todos eles juntos, você consegue converter a tensão que foi amostrada no mesmo instante de tempo, tá? Qual que é o lado ruim? Se você tiver 8 canais, teoricamente você derrubou 8 vezes a frequência de amostragem, tá? Porque você vai ter que amostrar 8 canais em separado. Agora um ponto muito importante, tá? Resolução do nosso conversor tem uma influência muito grande, tá? Muito grande mesmo. Eu vejo o pessoal postando, às vezes, projeto utilizando o Arduino, né? Que tem um conversor de 10 bits, e daí monta um circuito utilizando a garrinha de corrente para 50 amperes, 100 amperes, e sem carga nenhuma o circuito está medindo uma corrente, às vezes de mais de 100 miliamperes, que é basicamente só ruído que ele está captando. Tá? Tudo isso porque o nosso conversor de 10 bits não tem uma resolução suficiente para fazer a medição. Então, geralmente, a gente utiliza um conversor um pouquinho mais parrudo, né, com uma resolução melhor. Geralmente a partir de 16 bits ou mais. Tá? O tradicional hoje são 20, 22, 24, tá? Nesses front-ends. Se a gente pegar, por exemplo, um multímetro de bancada que tenha 7 casas e meia, 8 casas e meia, eles usam conversores ali que seriam da ordem de 32 bits. Então você precisa de muita resolução para conseguir medir valores bastante pequenos. E por que a gente precisa medir valores muito pequenos, tá? Principalmente porque a margem dinâmica do nosso sinal ela é muito grande. O sinal de tensão, se a gente olhar aqui nesse gráfico,
Ele é bastante comportado, ó, ele está variando aqui em torno ali dos nossos 127 ali, variando pouco. Então você consegue fazer uma etapa aqui, por exemplo, com 10, 12 bits, você tem uma medição com uma exatidão e uma precisão muito boa, tá? Mas dê uma olhada aqui na corrente, tá? Isso numa residência normal, isso aqui foi uma medida que eu fiz em casa com um projetinho meu. Olhem a margem dinâmica, isso numa época de verão, tá? A corrente ela varia em momentos onde você não está em casa e tem só os LEDs de standby, onde você tem menos de 500 mA às vezes consumido, até o momento onde você chega em casa e liga o chuveiro, você tem picos ali de 30 amperes ou mais, tá? Se pensar numa instalação monofásica, aqueles chuveiros bem parrudos, de 6.000 e poucos watts, a gente chega até às vezes até 60, 70 amperes numa residência durante o momento que a pessoa está tomando banho. Então imagine um problema para você medir isso, tá? Para você conseguir medir isso com certeza, com resolução, tá? Você precisa ter um medidor, um conversor que tem uma resolução muito alta, tá? Pelo menos 16 bits. Então, depois de convertido o nosso sinal, a gente vai passar pela etapa de processamento digital dele. Por que se usa muito o processamento digital, tá? Porque basicamente ele é muito flexível, tá? Muito mais flexível que o processamento analógico. A gente consegue fazer filtros analógicos muito bons? Sim. Só que se você precisar alterar algo, é um parto você ter que modificar todo o projeto, tá? Às vezes são só valores de resistores, às vezes é um projeto inteiro. Enquanto quando você está trabalhando de filtro digital, basicamente você troca ali o algoritmo ou só constantes do seu filtro, tá? Os multiplicadores, e você tem um filtro totalmente novo. Quais são os filtros mais comuns, tá? A gente tem os filtros, as topologias do tipo FIR, né? Que é de resposta finita, que são esse carinha aqui de cima. Geralmente são filtros que são bastante utilizados em alguns projetos de medidores que trabalham janelados no tempo, tá? É um tipo de filtro que é bastante utilizado para fazer compensação de fase, então você faz um filtro do tipo all-pass só para fazer deslocamento de fase, tá? Depois eu vou explicar onde que isso pode ser útil. Nós temos também os filtros do tipo IR, de resposta infinita, que são filtros computacionalmente mais eficientes, tá? Apesar de eles terem alguns contras, mas são bastante interessantes desde que você esteja trabalhando com a amostragem ininterrupta do sinal. Então a gente tem lá os tipos de filtro low pass, high pass, all pass, tá? Aqui é uma simulaçãozinha dentro da IDE, onde eu peguei lá um filtro, um sinal, simulei um sinal senoidal com presença de ruído e apliquei um filtro ali passa abaixo, a gente pega a forma de onda senoidal ali perfeita de novo, tá? Além desses tipos aqui, a gente pode encaixar o filtro de média móvel, que na verdade é um filtro passa baixa, tá? Ele é um dos filtros mais comuns dentro do processamento de sinais, tá? Por quê? Ele tem uma característica muito interessante de ser ótimo para atenuar ruídos que tem uma característica gaussiana ali, então aquela característica de sinal aleatório, tá? E além disso ele tem um baixo custo computacional, nós temos implementações ali otimizadas que são ótimas para fazer isso, tá? Então basicamente o que é o filtro de média móvel? A gente tem ali as nossas amostras e a gente escolhe uma janelinha, calcula a média desses pontos e isso aqui vai gerar um novo ponto para mim. Pego uma nova janela e desloco no tempo, por isso que ela é uma média móvel, isso vai gerar um novo valor. Pego o próximo aqui e vou deslocando no tempo assim indefinidamente, tá? Quanto maior a nossa janela, maior a atenuação do ruído, mas ao mesmo tempo maior o impacto na forma de onda e a inércia que você cria. Então se a gente olhar aqui embaixo, um sinalzinho aqui todo cheio de ruído, a gente aplicou um sinal, uma média móvel aqui de 11 pontos, a gente viu que já atenuou muito esse ruído, tá? Mas ele ainda parece muito uma forma de onda quadrada.
Notem aqui que não mudou muito a inclinação, né, da nossa forma de onda. Agora, com uma média de 51 pontos, a gente quase zerou o ruído. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou aqui uma rampa de inclinação muito alta, ou seja, a gente desconfigurou o nosso sinal. Dependendo da aplicação, continua sendo útil, tá? Então, tem que saber como aplicar. E uma outra ressalva, sempre que forem aplicar um filtro em um canal, por exemplo, na tensão, você tem que aplicar o mesmo filtro na corrente. Por quê? Porque esses filtros vão gerar deslocamento de fase. Isso é característica dos filtros. Então, se você aplicar, por exemplo, uma média móvel de 3 pontos na tensão e, sei lá, de 11 pontos na corrente, você vai ter deslocamentos de fase diferentes e você vai estar induzindo um erro por causa do seu processamento digital, tá? Então, você tem que lembrar disso ou compensar com algum outro filtro para manter as fases dos dois sinais, beleza? Ainda dentro do processamento digital, a gente tem a questão do RMS, tá? Então, a gente estuda lá quando a gente começa a estudar alternada, geralmente a gente estuda em regime senoidal, a gente aprende que a gente consegue calcular o valor RMS de uma senoide multiplicando a tensão de pico dela por 0,707 ou dividindo por raiz de 2, né? Só que isso só vale para tensão senoidal. Para qualquer outra forma de onda, isso vai começar a dar errado e bem errado, tá? Aí surgiu o conceito de como... na verdade, surgiu o conceito não. Você tem a fórmula matemática de como que é feito o cálculo do RMS, como você chega àquele dividido por 0,707, que é essa formulinha aqui. Então, o nosso RMS é a integral aqui dos valores ao quadrado, a média dele no tempo, e depois você extrai a raiz de tudo isso, tá? Só como a gente está no domínio discreto, a gente precisa também de um algoritmo discreto. E o algoritmo discreto é esse carinha aqui de baixo, tá? O que quer dizer RMS? É Root Mean Square, tá? Isso é bem legal que eu coloquei colorido, mas fica bem fácil da gente guardar. O square é a questão da gente pegar cada amostra e levar ao quadrado e ir acumulando elas e fazendo um somatório. O mean é a gente fazer uma média. Depois que a gente pegou todo um ciclo de amostragem, ou N ciclos completos, a gente vai fazer uma média dos N pontos que participaram daquela somatória. E no final a gente vai extrair a raiz quadrada de tudo isso, dessa nossa média. E esse valor nosso é RMS. Qual que é o bom disso? Independente da forma de onda, você consegue medir o valor eficaz de tensão ou corrente. Isso tem um impacto muito grande, principalmente para a corrente, tá? Tensão geralmente é senoidal, bem comportada, mas a corrente geralmente não é tão bem comportada. Então, se a gente voltar lá no nosso waveforms, deem uma olhadinha como que está a nossa forma de onda aqui do meu notebook, tá? Então, ela é uma forma que não é nada comportada, cheia de distorção harmônica. Beleza? Outra coisa interessante é a questão do cálculo do fator potência, tá? A gente precisa disso, né? Novamente a gente estuda lá atrás o fator potência, a relação entre potência ativa e a potência aparente, tá, do sistema. É basicamente uma medida de eficiência da sua instalação ou do seu dispositivo, tá? Só que isso era uma verdade absoluta quando a gente trabalhava só no domínio senoidal, né? Grandezas só senoidais, carga só resistiva, praticamente só chuveiro em casa, tá? Lâmpada incandescente. Só que hoje em dia as nossas cargas são, na grande maioria, não lineares, tá? Então a gente sai do triângulo de potência para o novo conceito de tetraedro de potência. Então a gente tem o nosso triângulo aqui embaixo e nosso triângulozinho aqui embaixo. Agora a gente tem um eixo a mais aqui, que é o eixo da distorção harmônica. Então a gente tem a potência ativa, a potência reativa, a gente tem a potência aparente da fundamental, a gente tem a potência reativa de distorção harmônica e esse vetor aqui inclinado, a diagonal aqui do nosso paralelepípedo, é a nossa potência aparente do sistema, tá? Isso faz com que aquela nossa fórmula simplesinha
acaba se tornando uma fórmula um pouco mais complexa, tá? Então, o que ela leva em consideração? O cosseno φ entre as fundamentais de tensão e corrente. Esse THDP é uma taxa de distorção harmônica relacionada à potência ativa, tá? Só que, geralmente, se vocês olharem na outra equação aqui, ela não existe. Por que ela não existe? Porque a gente só tem potência ativa desenvolvida num sistema para frequências iguais. Frequências diferentes não desenvolvem potência ativa entre si, tá? Então, se você pegar, por exemplo, você tem a sua tensão como sendo uma senoide, mas a sua corrente sendo aquela forma de onda feia lá só com os picos, tá? Só a senoide que tiver dentro, a fundamental dessa corrente, vai desenvolver potência ativa junto com a senoide da tensão, tá? O restante ela não vai desenvolver potência ativa, só potência reativa de distorção harmônica. Então, como geralmente o nosso sistema tem tensões senoidais bem comportadas, com índice muito baixo de distorção harmônica, a gente consegue simplificar essa equação, que terminando ela tem esse índice aqui de distorção harmônica relacionado à potência ativa, a taxa de distorção harmônica de corrente e de tensão. Então, vários elementos participando desse cálculo do fator potência, tá? Como geralmente não tem potência ativa de distorção harmônica, tá? Porque a nossa tensão é senoidal, a gente acaba chegando nessa formulinha aqui mais simples, tá? Que depende só do cosseno φ da fundamental, entre tensão e corrente, e da taxa de distorção harmônica, tá? Isso aqui é um negócio bem legal, se vocês conseguirem um dia fazer um teste, vocês podem gerar no computador mesmo, no MATLAB, em Python, gerar uma forma de onda senoidal, ou duas formas de onda, uma como se fosse a tensão e outra simulando a corrente. E daí você faz o cálculo de como seria a potência ativa, a potência aparente, para fazer o cálculo do fator potência, tá? O ideal seria fazer isso, na verdade, com medidor. Você vai ver que quando você começa a adicionar harmônicas em uma delas, o fator potência começa a cair, tá? Mesmo que você não mexa no deslocamento de fase da forma de onda, tá? O deslocamento de fase aqui, o displacement factor da fundamental, ainda continua sendo zero, tá? Então você tem ele como unitário. Mas em função da taxa de distorção harmônica, o fator potência começa a cada vez cair mais, tá? Como que fica no final o cálculo de potência, tá? Tem várias teorias envolvidas. O que eu usei na minha dissertação foi esse daqui que está aqui na tela. Então, a nossa potência aparente é sempre a tensão RMS vezes a corrente RMS. A gente sempre vai ter que calcular isso no nosso sistema. A potência ativa, ela é a potência ativa de fundamental mais a potência ativa harmônica, que na maioria dos casos não existe, tá? Então, é a tensão, a tensão da fundamental vezes a tensão, vezes a amplitude da corrente fundamental, vezes o cosseno φ de deslocamento entre as duas, mais a parte harmônica, que geralmente, novamente, não existe, que nos dá essa equaçãozinha aqui de baixo mais simples, tá? A nossa parte reativa é a tensão vezes a corrente a fundamental aqui, né, o valor da fundamental, vezes o seno do deslocamento entre as duas. E agora, para descobrir qual que é o valor desse nosso vetor, porque se a gente tentar fechar isso aqui como um sistema que não tem um triângulo, como se fosse um triângulo de potência, a gente vai ver que ele não fecha, sempre vai sobrar ou faltar alguma coisa, tá? Por quê? Porque tem a nossa componente aqui de distorção harmônica. Então, essa distorção harmônica aqui é uma subtração aqui desses vetores, tá? Então, eleva todo mundo ao quadrado, subtrai e extrai a raiz quadrada. A gente tem o cálculo da potência reativa de distorção harmônica. Um ponto que eu achei legal salientar, muita gente desconhece até sobre a aritmética de ponto fixo. Então, quase todo mundo conhece sobre ponto flutuante, utiliza isso lá nos cálculos, mas ponto flutuante geralmente tem um custo muito alto, principalmente quando a gente não tem uma FPU, tá? Para tratar
esse processamento, quando isso é feito via software. Tá? Isso ocorre principalmente em microcontrolador menos potente. Tá? Então a gente consegue fazer a utilização dessa aritmética de ponto fixo, que basicamente é utilizar uma notação de inteiro para representar um número fracionário. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um byte, onde a gente está utilizando os 4 bits mais significativos para a parte inteira e os 4 bits menos significativos para a parte fracionária. Tá? Então aqui seria 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a n, e aqui 2 elevado a menos 1, a menos 2, a menos n. Tá? E a nossa vírgula ou o nosso ponto estaria aqui. Quanto mais bits nós utilizarmos para parte fracionária, maior é a resolução ou o passo entre cada incremento unitário. Tá? Por outro lado, se a gente aumentar muito, então imagine que a gente utiliza, por exemplo, a gente está utilizando aqui 6 bits aqui para a parte fracionária, ele vai ter o menor valor, vai ser 2 elevado a menos 6. Em contrapartida, a nossa parte inteira ela vai ser muito pequena, vai ter uma limitação de 2 bits. Tá? Então ela vai de 0 a 3, a gente tem só 4 possibilidades. Tá? Ou se for do tipo signed, a gente vai ter aqui de menos 2 a mais 1. Então, isso é uma parte chata, não ruim, mas uma parte chata da notação de ponto fixo. A gente tem que ficar trabalhando muito o tamanho das variáveis, e se a gente não trabalhar isso, a gente gera erro no nosso processamento. Tá? Uma coisa também muito legal em comparação com o ponto flutuante é que o erro de quantização ele é conhecido e fixo em toda escala, diferente do ponto flutuante. Não sei se vocês já notaram, mas depois, quando você tem um número muito grande e você tenta adicionar um valor pequeno, uma fração, você olha o valor lá, o resultado, e ele continua a mesma coisa. Ou o incremento é maior do que o valor que você somou, tá? Porque um número... a notação de ponto flutuante ela tem uma característica muito parecida com uma curva exponencial, tá? Então, próximo de 1, ela tem um comportamento muito bom, mas depois ela começa a ficar com intervalos cada vez mais espaçados aqui no eixo, tá? Então, a gente vai perdendo cada vez mais a nossa resolução, beleza? O único ponto final que eu já comentei é mais complicado de trabalhar com isso, mas vale a pena estudar, tá? Ainda dentro do processamento digital, a gente tem bibliotecas para processamento, tá? Uma mais comum e muito forte é a CMSIS, para os Cortex-Ms da vida, tá? Então a gente tem a DSP-Lib, ela tem tudo que você pode pensar de filtros digitais, transformada de Fourier, tá? Multiplicação matricial, então tem de tudo para a gente utilizar ali. Nós temos também esse carinha aqui que chama EmonLib, que é uma biblioteca feita pelo pessoal do projeto Open Energy. Então depois tem aqui o link para vocês verem. É uma biblioteca que surgiu inicialmente para utilizar no Arduino Uno, que você consiga fazer a medição de tensão e corrente, tá? E potência ativa com ela, tá? Uma biblioteca que usa os algoritmos são bastante robustos, tá? Ele usa o algoritmo RMS, utiliza o método de cálculo de potência ativa tradicional. A única ressalva minha é o algoritmo que eles usam para fazer a compensação de fase, tá? Por causa do chaveamento entre os canais do ADC, ele usa um algoritmo que é bem interessante, ele, mais ou menos dentro da senoide, ele, como tem um atraso de uma amostra ali no meio, ele calcula como se fosse uma média entre a medição anterior e a atual, e aplica um multiplicador para funcionar como um adiantador ou um atrasador. A palavrinha ficou feia. Mas atrasando ou adiantando essa amostra, tá? Para uma forma de onda senoidal, tanto é que ele é aplicado para tensão, funciona relativamente bem, tá? Só que se você aplicar isso no canal de corrente, vai dar muito errado, tá? Porque ou ele vai atenuar muito os picos, ou ele vai amplificar demasiadamente os picos de corrente de uma forma de onda
desse estilo aqui, tá? Além disso, eu estou linkando aqui uma biblioteca que eu criei que chama DSP-NF, tá? Não tive muita criatividade. Eu desenvolvi ela em C. Ela reuniu vários algoritmos que eu precisava utilizar e cada vez que eu precisava utilizar, eu precisava reescrever, tá? Toda hora eu ficava reescrevendo a mesma roda. Eu resolvi juntar tudo isso em uma biblioteca e disponibilizar para a comunidade, tá? Então tem lá cálculo de valor RMS, tem filtros do tipo IR, passa alta, passa baixa, que mais que tem nela? Tem algoritmo de Goertzel para a gente conseguir fazer a transformada discreta, né, de Fourier, de um método um pouquinho mais eficiente. Tem algumas implementações em ponto fixo. Então fica a minha dica, deem uma olhada lá, tem exemplos, e quem quiser contribuir com esse projeto é muito bem-vindo, tá? Então acharia muito legal, para quem sabe até no futuro passar isso aqui para C++, para ficar um pouco mais fácil o uso, tá? E além disso, a maioria dos fabricantes tem as suas bibliotecas específicas, tanto para processamento digital de sinais, principalmente quando são Cortex-M da vida, como dispositivos de metrologia, tá? Geralmente eles já dão algumas bibliotecas prontas. Bom, a gente está chegando no final da apresentação, tá? Agora falta falar só sobre componentes e desafios, tá? Então eu quis colocar alguns componentes que são interessantes, vocês darem uma olhada, testarem para medição, tá? Primeiro que eu coloquei esse carinha aqui, esse HLW 8012. Como que eu fui descobrir esse carinha? Dentro da Sonoff Poll. Então acho que todo mundo conhece a Sonoff, tem a Sonoff Poll que faz a medição de consumo, né, do que ela está controlando. E ela faz essa medição através desse carinha aqui, tá? Um dispositivo bem simples, ele tem uma entrada diferencial aqui para corrente, um pino aqui que não é diferencial, é single-ended para tensão, a alimentação dele, um pino aqui que a gente serve para selecionar o que vai ter na saída desses dois carinhas aqui, tá? O que ele faz? Internamente, a gente tem aqui o condicionamento geralmente por um resistor shunt, o nosso divisor resistivo aqui diminuindo a nossa tensão. Ele vai internamente calcular a tensão, corrente e potência, tá? E ele entrega isso para a gente como pulsos quadrados, tá? Onde a frequência é proporcional ao valor de tensão e corrente na entrada. Então é bem fácil da gente ler isso num dispositivo simples, como um Arduino Uno ou qualquer outro microcontrolador. Beleza? Não sei se tem uma exatidão, uma precisão muito boa, mas é um componente interessante dependendo do tipo de aplicação. E além disso, tem uma biblioteca pronta já para utilizar no Arduino. Entrando em coisas, digamos assim, um pouco mais profissionais, não que o outro não seja, mas que são mais utilizadas realmente no mercado. Tá? Linha da Analog Devices, a linha ADE, ADE7 XXX aqui, que são vários dispositivos. Tem AFEs aqui, Analog Front-End para medição de energia, tanto para single phase como multiphase, tá? Então desde monofásico até trifásico, com processamento interno nesse dispositivo e geralmente comunicação SPI, tá? Então ele faz tudo sozinho, você simplesmente configura os registradores via SPI e faz a leitura dos registradores para saber quanto que está a tensão, corrente, potência e o acumulado de potência consumida, beleza? Aqui é muito legal, acho que dá para comentar uma coisa, tá? Que então a gente tem geralmente o PGA para a gente poder dar um ganho na tensão de entrada, o nosso conversor que é geralmente um sigma delta, tá? Que são utilizados. Geralmente a gente já tem aplicação aqui, a calibração de fase para compensar a fase da corrente ou da tensão, geralmente da corrente. Geralmente o algoritmo tem um filtro passa alta, principalmente para tensão, tá? Porque geralmente é um transformador de corrente, então ele tende a não ter tensão DC. Depois disso a gente tem, via processamento digital ainda, os filtros passa baixa, tá? Passa pelo algoritmo que vai calcular os valores RMS. A gente tem aqui também um deslocamento
de fase que é aplicado no sinal de corrente, deixa eu ver se ele aparece aqui em algum lugar, ele não aparece por aqui, que é para a etapa de medição de potência ativa. Eu mostro isso num outro FE. Tem esse outro carinha aqui, da Microchip, agora Atmel, né? O Atmel, que agora é Microchip, o ATM90E26. Recentemente teve essa plaquinha aqui de um processo ali de financiamento coletivo, eu acabei comprando uma, e é bem interessante, tá? Tem uma biblioteca já pronta para ela, se vocês procurarem por esse nome, vocês vão achar lá no GitHub, tá? É feito para medição monofásica, tem um sigma delta 16 bits, pode medir corrente de fase neutro com a questão do anti-tampering, tá? E é um dispositivo bastante interessante, não é tão trivial de configurar os registradores, mas a medição dele é bastante estável, tá? Então, disponibiliza lá a tensão e corrente RMS, potência aparente, potência ativa, reativa, tá? E o acumulado tanto de potência consumida como injetada. Então ele faz medição 4 quadrantes, o que é tradicional da maioria desses AFEs, tá? Esse outro aqui é o irmão maior dele para medição trifásica, tá? A principal mudança dele, além da quantidade de canais, é que ele tem um DSP interno um pouquinho mais robusto. Então ele consegue computar a taxa de distorção harmônica de tensão em corrente utilizando uma DFT, tá? Então esse carinha aqui é bem interessante para vocês darem uma olhada no datasheet dele. Um outro componente bem legal é esse AFE da Texas, tá? Ele na verdade é um AFE só com conversor analógico digital e PGA, que é o Programmable Gain Amplifier, tá? São 8 conversores sigma delta de 24 bit, tá? Então a gente consegue medir num sistema ali trifásico todas as correntes e tensões sem grandes problemas e com uma amostragem bem interessante, tá? Só que você vai depender de um microcontrolador externo para fazer todo o processamento, porque você recebe esses dados crus, tá? Você recebe basicamente as amostras da forma de onda. A linha MSP430 tem uma linha específica, que é a linha F, tem uma linha para metrologia, tá? F6 alguma coisa, geralmente é a linha de metrologia. É um microcontrolador 16-bit, uma arquitetura um pouquinho diferente, né? Ele é um processador RISC, mas com arquitetura von Neumann. Talvez isso tenha alguma relação para chegar a um low power maior. Tem microcontroladores com AFE tanto para single phase até multiphase. Você tem desde 2, 3 conversores analógico digital até 7 conversores analógico digital ou 8, tá? De 16 ou 24 bit. Geralmente tem dispositivos com driver para LCD, tá? Então você pode já montar o seu medidor e já drivar aqui o seu LCD. E eu acho que é interessante colocar que ele tem o multiplicador de inteiros por hardware, tá? Que também pode ser utilizado para os algoritmos de ponto fixo, beleza? Então é um componente que eu gosto bastante e que eu uso bastante. Recentemente eu ganhei uma plaquinha dessa, do André, da Renesas, ainda não tive a oportunidade de testar. Ela não tem um foco de metrologia em si, mas ela é muito interessante. É um carinha bem novo, é um Cortex M23, tá? Dessa série ARM V8M, trabalha com a 48 MB, tá? Tem um conversor de 16 bit, tem um conversor de 24 bit do tipo Sigma Delta, o de 16 é do tipo SAR, pelo menos que eu me lembre é isso. Tem conversor DAC de 12 bit, tem DAC de 8 bit, tem 3 amp-ops internamente e tem um conjunto de chave analógica para a gente rotear o sinal, tá? Então dá para a gente usar esse carinha aqui para fazer, por exemplo, uma medição monofásica sem problema nenhum e com todo o poder de processamento de um Cortex M23 e a CMSIS, tá? Que ajuda muito no processamento digital. Bom, existem mais componentes, tá? Mas eu achei que ia ficar muito longo. É legal vocês darem uma pesquisada. E aqui para finalizar, o que eu posso listar de desafio envolvido, tá? Dentre os principais desafios, definir as características dos componentes do seu medidor, tá? Isso é algo que pode parecer trivial, mas pode dar bastante trabalho, tá?
qual componente, por quê e se ele está realmente certo para sua aplicação, tá? Desenvolver os algoritmos de cálculo, tá? Então, se você vai montar alguma coisa que não é um FE que te dá o valor pronto, você vai desenvolver na massa, na mão, botando mão na massa, né? Algo que eu acho muito legal, que eu gosto bastante, você tem que validar esses algoritmos, tá? Então, é algo que dá um bom trabalho, mesmo que você já esteja acostumado, principalmente se for tentar alguma coisa nova. Integrar todos os periféricos pode virar uma dor de cabeça gigantesca, tá? Ficar integrando hardware, software, várias peças, vários periféricos internos ao microcontrolador. Em alguns casos, a gente pode chegar à questão da necessidade de estar rodando um RTOS, tá? A maioria dos projetos que eu conheço, até os exemplos que a gente vê no site da Texas, eles não usam RTOS, tá? Eles vão bem na programação bare metal, até pela questão temporal que a gente tem que usar das interrupções. Mas não é nada que eu acho que não consiga fazer com RTOS e talvez facilite alguma coisa para um projeto mais complexo. Calibração do sistema, tá? Calibrar o sistema é essencial. Então a gente precisa verificar ali a precisão e exatidão do nosso medidor. Então a gente precisa de boas referências, boas cargas para conseguir fazer isso, tá? E eu acho legal colocar que a cada projeto que a gente faz, a gente acaba aprendendo coisas novas, tá? Então a gente nunca sabe tudo, a gente cada dia, cada projeto aprende alguma coisa nova. Isso é muito interessante, tá? Para finalizar, os conceitos que a gente viu aqui tinham foco na medição de energia no domínio AC, tá? De corrente alternada, mas também são aplicáveis em corrente contínua, tá? Praticamente tudo com exceção dos componentes ali específicos para medição de energia alternada, tá? Então isso é muito importante quando a gente está falando hoje em dia muito de low power associado a IoT, tá? A IoT industrial, wearables, tá? E N outras áreas de aplicação. Aqui para finalizar, eu quero deixar aqui os meus contatos, tá? Então, o meu e-mail, aqui o meu link para o perfil no Embarcados com meus artigos, um link para o meu LinkedIn, GitHub com todos os projetos e códigos que eu já fiz e disponibilizei para a comunidade. Fica aberto lá para darem uma olhada e contribuírem, eu ficaria bastante feliz. Um link para o meu Scribd, onde eu coloco todos os artigos que eu posso compartilhar, tá? Minha dissertação, TG, artigos que eu vou fazendo, eu vou colocando ali. Inclusive, essa apresentação já está disponível lá no Scribd, tá? E o link aqui para o meu currículo Lattes, beleza? Muito obrigado, pessoal, pela atenção, pelo tempo que vocês disponibilizaram e até uma próxima. Excelente webinar. Obrigado, Haroldo, por esse excelente conteúdo aí compartilhado, tá? Foi muito bacana mesmo o webinar. É isso aí, pessoal. Deixo aqui para vocês os links do Embarcados, tá? Então a gente está presente em todas as redes sociais. Sigam a gente lá que a gente compartilha conteúdo aí diariamente, tá? Tanto nas redes sociais e quanto no site. Então no site nós temos aí o compromisso de levar pelo menos um artigo novo por dia, tá? Então se você acessar diariamente você vai ver que tem conteúdos novos, tá? Então fiquem à vontade aí para ver os conteúdos e caso você queira compartilhar algum conteúdo no Embarcados, as portas estão abertas aí para você, beleza? Então é isso aí, nos vemos em um próximo webinar aqui no Embarcados. Até lá!